Olá e bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Conexão Comunitária, AVR. E nós somos seus apresentadores. Eu sou o Iago. Eu sou a Giovana. Eu sou a Maria Eduarda. Eu sou o Samuel. E hoje nós estamos aqui com a professora Ana Célia Oliveira Braga do Carmo, mais conhecida pela gente, os alunos, como Cecel. Uhul! A gente ficou sabendo que você é formada em letra, pedagogia, direito, está fazendo TCC em artes. Então eu queria saber, né? Você pode se apresentar, falar um pouco sobre a sua formação, se você é casada, se você tem filhos, qual a sua atuação profissional, gente? Ou seja, eles querem saber hoje o avesso da Cecel, tá? Bom, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horário que vocês vão estar vendo esse podcast assistindo. Na verdade, eu gosto muito de estar entre os jovens. Quero agradecer pelo convite de forma especial. A gente agradece. Né? Sou Ana Célia, não gosto do meu nome, depois eu explico um pouco o motivo. E amo quando me chamam de Aninha, de Ana, de Celinha, mas o nome Ana Célia não me traz coisas boas. Sou baiana, de Morro do Chapéu, Chapada Diamantina, que fica no centro-oeste baiano. Uma cidade linda, cheia de encantos e belezas, porém é uma cidade que não oferece muita coisa para as pessoas. E também, por eu ter tido um dissabor, né, lá, uma coisa que me aconteceu, eu optei por vir para cá. E aqui chegando, eu tive novas perspectivas, nova fonte de renda, e fui me aprimorando, fui estudando, fazendo as coisas que até hoje ainda continuo fazendo. Bom, tenho 4 filhos, 3 sendo homens e uma menina. A menina tem a idade de 21 anos, é a minha caçula, ou seja, eu não tenho mais filhos pequenos. Porém, tenho 4 netos, 3 já existentes e um que domingo saberemos se será a Cecília ou o Caleb. Eu tô ó, Tim Caleb, tô assim mais ou menos nessa vibe. Os seus netinhos são meninas ou meninos? Então, eu tenho o Kaique, ele é jogador de futebol, ele defende, o Mirassol, ele é o melhor goleiro, não é porque eu sou vó não, mas ele é o melhor goleiro de lá. Então, ele participa do Mirassol, né, já oficial, e ele também é locomotive, ele já ganhou The Cup, cupinha, sei lá como é que fala, The Cup, uma coisa, ele já ganhou do Santos, já ganhou do Santos, e tá sempre recebendo troféus de, né, locutor mirim, às vezes, né, como ele é filho do locutor Caio Andrade, que é o meu filho. Tem um outro filho que chama-se Luan Felipe. Esse Luan, ele fez parte de uma dupla chamada Bruno Henrique e Luan. Nossa, e é uma família de artistas, artistas, né? sim. Se vocês forem no YouTube, vocês vão colocar assim: a culpa não é sua, a mãe fazendo mexer. A culpa não é sua. E vocês vão ver que e tem também De Boa na Balada. São músicas dele, compostas por ele. Então ele saiu. Sertanejo Pois a universitário. gente vai escutar, né? E aí ele saiu, voltando para a igreja. Então ele não quis mais ficar porque ele retornou para a igreja, né? Ele é evangélico. E tem esses 3 outros netos que já estão aqui, sendo 2 meninas de 11 anos ambas, e um menino ele de 12, né? Estou querendo tudo. Tim Caleb. Então, eu vim da Bahia. Quando eu cheguei aqui, tive muita dificuldade, né? Na Bahia? Então, minha infância. Já eu vou voltar para a infância. Mas antes, deixa eu dizer, minha chegada aqui foi bem recebida, amo essa terra. Estar aqui me fez analisar novas perspectivas, como eu falei anteriormente. E, com certeza, Rio Preto é uma cidade de grandes oportunidades. E eu amo isso aqui. E eu tô falando isso para vocês, jovens, né? Eu sempre, quando eu entro na sala de aula, meu primeiro dia é justamente falar das oportunidades que nós temos como estudante. Para que vocês estão sentados 5 horas numa cadeira estudando? Tem aluno que vem por vir. Então, eu sempre mostro o artigo 230.
5 da Constituição Federal. E aí eu falo justamente dessas possibilidades. Bom, você me perguntou se eu sou casada. Sim, eu hoje me considero casada, porque eu tive um divórcio há 2 anos, mas eu voltei para a pessoa, só que a gente continua divorciado. Ele mora na casa dele, eu moro na minha, mas a gente está curtindo tudo de adolescente, porque na verdade a gente não namorou. E o meu ex-marido, aliás, meu finado marido, o pai dos meus filhos, ele faleceu há algum tempo. Então eu era viúva e casei-me, tem 17 anos que eu casei. A infância. Vamos lá, vamos voltar lá para Morro do Chapéu. Eu tive uma infância peculiar. Mas hoje eu olho para trás e vejo que essa infância foi a minha força motriz. Foi a minha força propulsora para eu chegar onde eu estou e ser quem eu sou. Por quê? Essa infância ela foi muito conturbada. A começar que, infelizmente, eu vou ter que falar isso, porque a minha mãe, ela gerou muitos filhos e eu fui uma das que talvez ela não quisesse. Então ela, desde o início, não queria, porque ela já tinha 8 filhos, ela criava mais 4 irmãos. E a minha vida foi totalmente, assim, muito cheia de risco. Imagina uma pessoa que aos 7 anos não sabia o que era colher, nós comíamos com as mãos. Como eu falei, ela tinha mais 4 irmãos, criava mais outras pessoas. E ela, para colocar o almoço, a janta, ela distribuía nas vasilhas, que era tipo assim, uma bacia, colocava ali o alimento, muito raro, muito escasso, por sinal, muita coisa assim que era só feijão, arroz e uma farinha, que era constante, carne muito raramente. E aí cada um pegava com a mão. Então, como teve isso na minha infância, meu sonho era ir para a escola e lá começar a comer com colher. Eu tinha esse sonho. Só que eu vou resumir bastante, né? Porque meu sonho, ele foi frustrado. Por que ele foi frustrado? Porque no primeiro dia de aula, eu não levei material. Eu levei um carvão que meu pai havia feito, um carvão, tipo um lápis, né? E ele fez a ponta e enrolou um papel. E ele disse que não era para eu perder, porque ele sabia também que lá eu iria ganhar algum material. E eu fui bem para frente da turma, né? Da primeira carteira. E a professora nos deu um papel. E ao dar papel pra gente, o que ela fez? Ela pediu para que nós fizéssemos algo para ver o conhecimento prévio de cada uma. Acontece que nesse tempo, pasmem vocês, não existia creche. Não existia de jeito nenhum. Não se colocava criança em creche. A creche, ela é bem pra cá. A creche tem o quê? Tem uns 30 anos, 20 anos, não tem, né? Então, tem bem menos até. Aí o que ocorre? É que quando eu fui para essa sala, que eu peguei um monte de pessoas assim que eram da nata, porque não tinha outro lugar para eles irem. Eles só podiam ir para essa escola, porque não tinha escola particular do primeiro. E nós íamos com 7 anos. O que ocorre? Cheguei lá toda, né, querendo fazer amizade, mas essas meninas eram um pouco da elite, digamos assim. Eram mais riquinhas, tal. Ou não seria a palavra riquinha, tinha mais condição. E a professora, ela me conhecia, porque eu pegava lavagem na casa dela. O que seria lavagem? Alguém aqui sabe o que é lavagem? Para os animais comer, não é? Para que animal, mais especificamente? Porco. É um monte de comida misturada Sim. com água, né? Então, minha infância foi pautada nisso. Eu pegava lavagem em mais de 40 casas, para mais de 20, 30 porcos. Então, eu era pequena, eu era muito pequena, tanto é que meu apelido era Biscoito. Quando eu era pequenininha, minha mãe ter tomado algum remédio para eu não nascer,
eu era muito propensa a doenças. Eu tinha bronquite, asmática, eu era muito... Se tivesse a história lá, daquele tempo, que não tinha energia na minha casa, viu? Tinha energia na cidade, mas não tinha na minha casa. Tinha já televisão em algumas casas, mas não tinha na minha. Mas se tivesse o filme E o Vento Levou, não podia passar na minha televisão, não. Porque ele ia me arrastar. Só para descontrair um pouco. Oh, meu Deus. Mas, enfim, eu pegava lavagem de lugar em lugar. Pegava o caldeirão fedido, horrível, muito. Eu tinha 5, 6 anos e saía com aquele caldeirão. Minha mãe colocava uma bucha, que era uma bucha daquelas que dá na cerca, bucha vegetal. Ah, sim. E ela também fazia o sabão com sebo de animal, sebo e soda. Então ela costurou um negocinho, colocou aqui como se fosse um aventalzinho, que eu levava a bucha, o sabão e ia nessa casa. Digamos, eu vou na casa do Samuel. A mãe do Samuel é legal. Lá, detalhe, nessa casa, todas as portas ficam abertas naquele tempo, tá? Eu esqueci de falar a minha idade, mas já eu falo. Aí, não, eu sou assumida da. Aí o que acontece? Eu vou na casa do Samuel. Às vezes, como eu era muito pequena, eu pegava lá o baldinho que a mãe do Samuel guardava, aquela comida, né, e o resto de alimento, jogava no meu balde, eu tinha que lavar. E na maioria, as mulheres, as donas de casa não deixavam eu lavar na pia. E isso é lógica, não é uma lógica. Eu tinha que lavar lá fora e não podia deixar, porque senão ficava fedido. E eu tinha que lavar tudo, deixar tudo arrumadinho. E aí, às vezes, se eu deixasse assim, ela mesma ia lá, a mãe de Samuel. Mas a mãe da Giovana já não era legal. É a mesma, Mas não, mas aqui. Aqui no exemplo, a mãe sua não era legal. Chegava lá, eu pegava essa lavagem e louca para assistir meio She-Ra. Meu Deus, como eu amava She-Ra. Talvez até Meu pai também gosta. She-Ra Até hoje, né? Nossa, Fala. verdade, meu pai fica... Adoro. Tudo que eu latino ele pergunta se é horrível. Eu tenho uma Eu força! assisto. Eu assisto hoje em dia a versão atualizada. Meu pai sempre olha ela gritando e fala, nossa, você tá Não, mas assistindo She-Ra, direito?" She-Ra! Ela faz. Olha que She-Ra mais, né? Rouca. Mas enfim, eu ia lá na casa sua. A tua mãe chata pra dedéu. Que era o caso dessa professora. E aí, a sua mãe não queria que eu deixasse, eu queria deixar tudo impecável. E se eu deixasse alguma coisa, ela ia lá falar com minha mãe. E aí, então, eu apanhava. Qualquer reclamação era pra apanhar. E eu não apanhava de cinta, eu não apanhava de chinelo. Eu apanhava com o que tivesse na mão. Não. Se tivesse com faca, era faca. Se tivesse, sim. Se tivesse, Acordava ou não? sim. Lógico, Eu né? tenho 5 anos, eu tenho isso aqui, né, quebrado. E aos 5 anos foi um desses episódios, eu tenho aqui quebrado. Sim, eu fui uma criança que... E eu não vou voltar a isso, porque é uma coisa que ainda mexe comigo. Eu não fiz nenhum tratamento com relação a isso. E agora que minha mãe faleceu, eu evito de falar, né? Porque eu não dou chance dela se defender. Mas ela não fazia isso, assim, só porque ela era ruim, era porque o tempo era difícil. Não sentia uma estrutura. Sobrecarregada também, né? As pessoas na época não tinham inteligência emocional e não procuravam. E a vida dela também não foi fácil depois, porque eu fui Às vezes ela entender. aprendeu desse jeito também. Sim, Ela com foi certeza. criada desse jeito. Também, né? Sim, ela só passou adiante aquilo que foi dado pra ela, né? Você quebrou, né? Aham, eu quebrei, graças a Deus. Meus filhos, eles dizem que eu os disciplinava. Eu não falo que eu batia, minha mãe me disciplina. Como é que ela disciplina? Com a varinha, né? Porque o Senhor, Ele disciplina aquelas pessoas que Ele quer bem.
E eu fazia isso com meus filhos, né? Para que o mundo não pudesse ensiná-los. Mas enfim, eu ia na sua casa, sua mãe me dedava. E assim era com essa professora. Ela já tinha raiva de mim, porque como é que eu assistia Xia ou He-Man? A porta da Maria Eduarda estava aberta e a Maria Eduarda estava lá assistindo o He-Man. Aí ela na janela vendo. Aí eu corria lá de ponta de pé, deixava o balde no chão, ficava. Enquanto estava passando, eu ficava ali antenada. Terminava, dava um comercial, eu corria, fazia tudo que tinha que fazer, eu já ia para a próxima, só que a próxima era 3, 4 quarteirões de lá. E nesse Meu pai inteirinho, conta que ele também fazia isso, tinha que dar na casa dele pra fazer xixi. e nesse inteirinho dessa casa até outra, eu ia criando as imagens de Xia. Ou de He-Man. Eu era mais He-Man. Aí eu já pegava esqueleto, eu já fazia todo o roteiro de tudo que estava acontecendo no filme. Quando eu chegava lá, geralmente não era nada daquilo, mas eu fantasiava. A imaginação às vezes até melhor. Viajava. Quando eu chegava lá, já tinha terminado. Eu ficava tão triste. Mas essa professora, voltando ao meu primeiro dia de aula, ela ficou brava porque o carvão, aquele papelzinho que meu pai enrolou, saiu do carvão, do carvão. E eu fazendo lá na maior alegria, achando que tava abafando. Ela pegou aquela folha, ela rasgou, pegou minha orelha, que eu já tinha problema sério de ouvido, supurava meu ouvido e me levantou pela orelha, me fez lavar as minhas mãos e me fez lavar limpar a mesa. Aquilo foi a minha destruição. Foi o meu primeiro contato de uma escola medíocre, de uma escola irreal, de uma escola fantasiosa que eu gerava na minha cabeça uma outra coisa. E eu ia para a escola para comer, de verdade, porque eu tinha essa dificuldade. Lá a gente nunca passou fome, mas eu tinha essa dificuldade de alimento. E outra coisa que eu fazia era na carriola vender, porque nós plantávamos muito, né? Todos nós lá na Bahia, em Morro de Chapéu, nós temos uma ponta de descendência, tanto indígena quanto afrodescendente, né? Então, a gente ama muito a terra, a gente tem muito essa habilidade com a terra e tem muitos ensinamentos, né, dos mais velhos. O que ocorre? Minha mãe pegava uma carriola, que é carrinho de mão, ajeitava ali um paninho, botava um plástico, e a gente tinha muitas frutas. O meu quintal era imenso e nós plantávamos muitas flores. Eu era florista, eu entregava flores de lugar em lugar, e eu era a pessoa que vendia tanto alface, coentro, essas coisas, como frutas. De casa em casa, como também aquele feijão andu verde, que eu debulhava, a gente ia lá, catava, debulhava e vendia nos saquinhos. Então, eu sabia, eu conhecia um pouquinho do que era dinheiro, e eu nunca dava troco errado, porque eu apanhava se eu desse. Se eu não vendesse tudo, eu apanhava também. E o que ocorre? Nesse meio tempo, eu sabia dar dinheiro, só que quando a minha professora, depois desse primeiro dia, que eu não quis nem mais ir para a escola, que eu fiquei horrorizada com a forma como eu fui tratada, e eu pensei que eu fosse ter respaldo com minha mãe. Aí ela vai e pergunta um dia para mim 2 mais 2. Detalhe, as outras crianças que tinham um poder aquisitivo um pouco melhor que o meu, elas tiveram as preliminares, ou seja, elas conheciam já as cores, algumas letras, porque elas foram para um parquinho, chamava parquinho, das freiras. As freiras faziam esse parquinho e, logicamente, que era cobrado. Então, essas crianças tiveram primeiro contato, por isso que elas sabiam, e eu não. E ela fez uma pergunta uma vez, 2 mais 2. E eu não conseguia entender o que ela queria, qual era a resposta que ela queria. Então, tinha aquela palmatória grande, onde tinha um meio que tinha um suco, era o furo, que quando fazia assim era igual a ventosa, levantava a mão. Então eu apanhava muito. Uma vez, inclusive eu vou mandar para as pessoas, né, de Morro de Chapéu, só não vou falar o nome, mas as pessoas já sabem de que se trata. Uma vez eu fiquei retida dentro da sala de aula e eu era imperativa, viu? Só que eu era imperativa, como meu pai sempre me defendeu. Eu era uma pessoa feliz.
Eu era uma pessoa que gostava de fazer totalmente favor pros outros. Eu subia na minha rua, todo mundo já sabia que eu subia. Porque eu subia cantando. E eu descia cantando. E eu sempre fui assim. Uma pessoa com um sorriso largo. Tanto é que meu apelido é cheiro, sorriso e alegria. Né? Essa cara, É minha cara, a minha cara. E aí, ela fez essa pergunta, eu não sabia. E outra coisa, como eu fazia muita coisa em casa, ela um dia me pegou e eu não tinha feito a tarefa. Minha mãe sabia. E ela foi, né, passou por perto da minha casa, falou com minha mãe estava varrendo a porta, daquelas portas que tem ainda areia, né, que é chão batido, e falou, olha, ela não fez a tarefa. Minha mãe sabia. E ela já tinha me deixado no milho, e ela sabia que eu ia para comer. Elas saíram pro recreio e me deixaram no milho, de castigo, numa parede, assim, em frente à parede, no canto, ajoelhada em cima do milho. Ela foi para o recreio e voltou. Quando ela voltou, ela fez essa escala alfabética, ainda tá aí. Detalhe, eu achava lindo esse nome, escala alfabética, mas eu não sabia o que se tratava. E aí ela disse, vai comer, vá. Eu disse, eu não tô com fome. E quando eu levantei, minhas pernas estavam muito... eu lembro até hoje que eu não conseguia andar. Minha amiga foi que me levou. E quando ela passou na minha casa, ela viu que ela tinha exagerado. Quando ela passou na minha casa, ela ainda fez minha mãe me dar uma surra. Porque ela disse que eu não tinha feito a atividade, e foi por isso que eu fui para lá pro campo. E minha mãe, em vez de dizer, olha, hoje ela fez isso, não, minha mãe respeitava muito a professora. Lá ali ela mesmo já começou a me bater dali, e aí eu ganhava a surra. Mas enfim, muita coisa aconteceu ali, e eu tomei ódio. E como meu pai viajava muito, ele trabalhava na linha de telégrafo, ele trabalhava no correio, e ele andava de um lado para outro, de cidade em cidade, para consertar as linhas do correio. Então, ele nunca ficava sabendo das coisas que aconteciam comigo. Mas teve um dia que eu fui pro 2º ano, e essa professora também foi pro 2º ano. E meu pai viu que eu estava sem progressão nenhuma, né? Eu não conseguia ler, não conseguia estudar, não conseguia fazer nada. Eu não lia, até 9 anos eu não conseguia ler. Aí meu pai, de uma forma muito especial, sem nenhuma, como é que se diz, grande mágica, ele pegava um graveto e lá no chão mesmo ele fazia as letras. E eu lembro que a letra do meu pai era tão linda, eu achava a coisa mais linda do mundo aquela letra, mas ela não entrava, eu não apropriava dessas letras para mim. Eu não conseguia entender o que significava aquelas letras. Aí eu fui pro 3º ano assim mesmo, porque era alfabetização naquele tempo e não era retido. Quando eu fui pro 3º ano, aí eu vi que além do meu pai, que era meu herói, teve uma professora, que ela foi minha heroína. Ela me viu, ela me enxergou, ela fez contato visual com a minha alma. Ela foi uma das suas maiores motivações pra você continuar estudando. Aí quando ela me viu, quando ela me enxergou, eu comecei a enxergar também o mundo da letra. E além do meu pai, ela começou também a me incentivar. Quando eu não fazia atividade, ela me colocava do lado da carteira dela e me ajudava a fazer. E eu disse um dia, professora, quando eu crescer, eu quero ser igualzinha a senhora. Eu quero ajudar todas as pessoas que tiverem dificuldade. E nesse dia, parece que o céu se abriu e veio uma bênção lá de cima. E fez um boom na minha cabeça. Eu comecei a entender todas as palavras. E eu comecei a amar a palavra. Eu costumo dizer em sala de aula que as palavras são meus estrumes. Professora, o que é estrume? Alguém sabe? O que é estrume? Dá um branco assim quando você Um estrume. O que é estrume? Estrume. Bossa de boi. E para que serve essa bossa de boi? Quando a planta, Adubo, né? adubo, quando a planta está morrendo,
que você pega o estrume da forma adequada e coloca nessa planta, ela revive. E essa professora, ela fez com que eu visse as palavras. E as palavras começaram. Tanto é que nesse ano, no 3º ano, eu ganhei meu primeiro concurso de poesia a nível regional. Não, a nível municipal. Né? E eu sou poetisa, faço poesia. E desde sempre fiz, porque eu sempre gostei de trabalhar com palavras. E assim foi minha infância, de muitas lutas, de muitos dissabores, de muitas vontades de ir para o além, de sair do meu corpo, de viajar. E meu irmão, ele não conseguiu, né, chegar ao patamar de relutar, de ter resiliência. Ele não aprendeu isso. E ele teve uma vida também quase parecida com a minha. E ele, aos 17 anos, se foi. Não aguentou o baque. E eu tô aqui, lutando contra as pessoas que querem desistir. Você veio sozinha ou tinha alguma rede de apoio? Quando você fala que eu vim sozinha, quando eu vim para Rio Preto. Isso. Então, vou fazer a retomada. Quando eu me separei do meu marido, ele, o pai dos meus filhos, eu estava grávida. Aí houve uma separação. Ele, né, se envolveu com uma amiga minha. E depois, posteriormente, ele casou, deu divórcio. Mas eu continuei apaixonada, louca apaixonada por ele. Né, que foi meu primeiro tudo. Eu comecei a namorar com ele. Amor. Tudo, meu primeiro tudo. Eu tinha 15 anos e meio, né? E nós nos casamos aos 19, aos 36, aos 30, aos 31, nós nos separamos. E aí, eu fiquei com as crianças. E aquilo me machucava, ver o meu ex com outra pessoa. E aí, meu irmão morava aqui, o que eu fiz? Eu pedi pra ele para me dar um apoio, que não era bem um apoio. Ele disse que eu pudesse vir. Então, eu juntei um dinheirinho, cheguei aqui, eu já aluguei uma casa e já fui procurar trabalho. Já tinha os 3 filhos, o meu filho menor tinha 7 meses. E eu cheguei aqui, eu corria para um canto, corria para o outro, sempre deixando o meu filho na creche, que eu consegui vaga, né? E comecei a correr com a vida, a fazer meus cursos. A rede de apoio, eu diria que meu irmão foi uma das redes de apoio, mas assim, ele na casa dele, e ele me deu a oportunidade de vir para cá, né? E eu aqui chegando, eu desenvolvi todo o resto da minha vida. E com relação à rede de apoio, eu acho que eu não tive. Assim, basicamente eu não tive. Eu lutei sempre com as minhas pernas, com as minhas forças, né? E com Deus, acima de tudo, me protegendo, me abençoando, me dando força. Cecel, quais são os acontecimentos que geraram mais mudanças significativas na sua vida? Os acontecimentos, a morte do meu irmão, porque ele era como se fosse meu filho. Eu, sendo a irmã mais velha, eu tinha 2 outras pessoas que eram meus filhos, porque minha mãe ia para a roça. E ambos ficavam comigo. Eu era responsável por eles, né? E quando ele faleceu, eu comecei a encarar a morte de uma outra forma. Eu comecei Se fosse uma nova experiência. Sim, e comecei também a falar às pessoas o quanto eu as amo. Porque eu falava muito com meu irmão que eu não gostava muito dele, que eu detestava ele porque ele fazia as coisas e a gente acabava brigando. Mas teve uma vez que deu tempo. O último aniversário dele foi em agosto, ele completou 17 anos, em agosto, setembro ele faleceu. Ele pediu uma calça do jeito que o meu marido gostava da calça, e ele foi e eu dei essa calça pra ele. Eu disse: "Ô, meu amor, eu tô sentindo tanta falta", porque aí, em 86 eu já estava casada, né? Eu casei em junho, e em setembro ele faleceu. Então, assim, eu passei a encarar a morte de outra forma, e enquanto eu estou aqui, enquanto eu estou perto das pessoas, eu as abraço e digo o quanto eu as amo. Sempre. Eu nunca deixo pra depois. Eu olho no olho e digo: "Ai, como você tá linda". Sempre falo isso. Eu sou muito espontânea nisso, né? Tem a gente que me julga, mas eu não ligo, não. Ligo, não. Que a morte é um negócio que mexe. Nunca se sabe, dia de amanhã. Hoje você tá aqui, amanhã ele pode voltar. Aí a outra coisa que me
assim, me motivou foi quando eu tinha 15 anos. Agora vocês imaginam, um adolescente que não tem um absorvente. Eu nunca conheci absorvente, eu vim conhecer absorvente, eu tinha 17 anos. Uma criança que o banheiro absorvente era pano. E cada uma tinha a sua. E outra coisa, você tinha que lavar, tinha aquela coisa toda, era um ritual tão horrível que eu odiava essa parte. O banheiro distante, era aquela privada mesmo. Então eu tive uma infância muito, quando eu digo pobre de Jó, de marredanci, é essa questão, tá? Mas superei tudo isso, porque eu sempre gostei de estudar. Sempre gostei, sempre tirei notas boas, sempre fui uma aluna dedicada, não dei trabalho no meu pai nem minha mãe quanto a isso. Mas assim, no meio. Você foi tão motivada, você tirava nota alta, no meio de tanta dificuldade, o que te levou a ser tão motivada? Você estudar tanto quanto você estudou? A vontade de crescer, de sair daquela situação. Inclusive, agora eu vou revelar a minha idade. Tchan, 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 tchan. Bom, é o seguinte. Novinha, cara de 18, hein? É 32, né? Então, assim, vamos lá. Eu tinha 18 anos. Gente, eu tô aqui, viu? Eu tô filmando hoje, tá? Eles fizeram macumba aqui agora. Eu tinha 18 anos. Não, aqui não é. Sabe o quê? Aqui é expectativa. Apareceu macumba. Não. Cara dele, ó. Desvincula. Até porque o pessoal acha que baiano... Não tem nada a ver, tá? Eu baiano respeito macumba, religião. Sim, mas as pessoas acham que por eu ser baiana, eu tenho esse lado. Ah, não, eu não falei sempre, nem... Não, é que eu sempre fui católica, evangélica e hoje eu só sigo Tiago 26, 27. É o que eu sigo. E sou estoica, né? Para quem quiser agora, procure o que é estoicismo. 18 anos eu entrei pela primeira vez na sala de aula. E isso tem 40 anos. Quantos anos eu tenho? 58. Esse ano parei 59. E o ano que vem eu já vou poder. Não parece. O ano que vem. De verdade mesmo. 46, né? São meus cachos. Você parece ter um pouco mais nova que Você meu pai. é muito assim, alegre. É porque ela é muito cuidada. nova, Você é animada. Não, cuidada eu não sou, porque eu não faço nada na pele. Mas não acha? Eu não tenho nada, eu não faço nenhum ritual. ritual. Eu falo, Mas nossa, não quem parece. que foi que fez É, esse Gente, tá look com um dela? look tão Deixa eu falar, porque eu tenho um look diferente. Deixa eu falar. Ela é muito Quando eu era gostosa. pequena, lá em Morro do Chapéu, para não dizer Barbacena, eu não tinha possibilidade de ter roupa. Nós não tínhamos roupa. Sabe o que acontecia? As pessoas nos davam roupa. E um dia especial, eu era sempre a palhaça da turma. Um dia especial, eu ganhei uma roupa que eu até vim com uma parecida com ela. Ela tinha esses frechezinhos assim, de brilho, né? Dourado. Por coincidência ou não, era parecida com essa. Mas era um dia comum. E eu cheguei na praça com uma roupa que era assim, o dobro do meu tamanho, e um sapato alto, e eu não sabia usar salto. E eu cheguei meio que pra lá e pra cá, assim, quase caindo, e todo mundo riu de mim. Todo mundo riu de mim. Eu disse, eu vou ter a possibilidade de um dia ter um guarda-roupa. E ninguém vai rir mais de mim. Eu vou ter assim, e todas as vezes que eu ia, eu nunca fui aniversário. Quem é de Morro do Chapéu, vou falar especialmente para vocês. Nenhuma das minhas amigas tem foto comigo. Aliás, eu não tenho foto de quando pequena. Se vocês estão assistindo esse podcast, dá uma avisada que era pra ter chamado ela para aniversário, era pra ter tirado foto. Não. Aí eu não tenho. Minhas amigas passavam, tem um asfalto lá, e meu quintal era aqui. Então todos os dias de domingo, de sábado, não tinha dia. Eu molhando lá as plantas, e ela, vamos, Cecé, plantar batata. E elas iam para um lugar que eu amava, que eu queria muito ir, que é um lugar chamado Caldo de Cana, que lá tinha balanço, lá as pessoas conversavam, era um lugar legal.
E elas passavam lá e elas gritavam assim, eu tava onde? Com o pé no chão, tirando matinho, ou molhando as plantas. Sempre tava assim. Mas enfim, eu não era chamada para nenhum aniversário, para lugar nenhum. E uma pessoa que eu devo muito a ela, a doutora Ruth, juíza da minha cidade, ela criava 2 cachorros, preto e branco, 2 Colin. E ela tinha 2 filhas, a Aninha, que eu sou apaixonada, vai pra você também, e a Cacá. E eu, de vez em quando, tomava conta dessas meninas, ou eu, pelo menos, e levava o buquê de flores para ela, porque ela sempre comprava da minha mãe, e era eu quem levava para Dona Valquíria. Esses dias a Dona Valquíria fez uma homenagem à minha mãe e a mim também, falando, né, de como a casa dela era cheirosa por conta das flores que eu levava, que minha mãe plantava. Ai, que bonitinho. E aí, o que acontece? Ela disse assim, você nunca comemorou seu aniversário? Não. Quantos anos você vai fazer? 15. Ela fez, vou comemorar seu aniversário, vou fazer seu aniversário. Ai, que E aí ela chamou umas 15 crianças, fez tanta coisa. Você acredita que eu bebi tanto? Foi a primeira vez que eu vi chocolate. Foi a primeira vez. Gente, eu não conhecia beterraba, eu conhecia coisa que minha gente plantava lá. Mas não conhecia. Eu levava minhas amigas para tirar fruta lá na minha casa, mas tinha fruta que eu... ressaltando. Volta lá no começo. Do meu herói. Meu herói com capa. Denizar Rodrigues de Oliveira, o nome do meu pai. Meu pai foi um homem muito sábio, um homem muito... que deixou muitos legados para nós, né? E o interessante é que quando ele ia em determinado lugar, ele trazia sempre algo para os filhos. E como nós éramos muitos, ele trouxe uma maçã uma vez. Uma maçã até grande, mas para dividir para todo mundo. Todo mundo recebeu isso aqui. Foi quando eu comecei a trabalhar fração. Tanto de gente e os pedacinhos pequenininhos. E eu ganhei aquele pedaço e eu só cheirava aquela maçã, só cheirava. Eu passei 5 dias só com aquela maçã. E hoje, quando eu pego uma maçã, a primeira coisa que eu faço é cheirar e lembrar dessa pessoa linda que Deus me deu a oportunidade de passar em minha vida e agradeço. Imagina como você te ajudou Sou grata, muito, né? sou grata demais ao meu pai. Sou grata também à minha mãe, lógico, né? Que faleceu ano passado. Mas assim, eu com 58 anos, ainda estou na lida, viu? Eu faço ainda curso, faço minhas coisas. E o que me motivou foi isso. Foram essas pessoas bondosas que passaram pela minha vida. Inclusive, direito eu fiz por causa da doutora Ruth. Eu disse, doutora Ruth, eu vou ser juíza igual a senhora. Mas a vontade de ser professora era muito maior. Porque juíza, eu sabia que era uma coisa inatingível diante da minha situação. Eu não ia ter dinheiro para fazer cursos, e eu já tinha esses 3 filhos, já, sabe, ficou assim uma coisa pesada para eu fazer, porque eu tinha que sustentar os filhos, dando tudo, inclusive lazer. E aí, infelizmente, não deu. Então, eu voltei para a área da educação. Qual foi a primeira escola que você deu aula? A primeira escola chama-se Eusébio de Queiroz, fiquei em Jacobina, na Bahia, aos 18 anos. E aqui em Rio Preto? Aqui em São José do Rio Preto, a minha primeira escola foi Júlio de Faria. É uma escola infantil que fica na Zona Norte, mais precisamente no bairro Santo Antônio. Muito bom, por Por sinal. que você escolheu vir aqui para Alzira. Alzira? Alzira, minha filha estudou aqui. Ai, que legal. Minha filha estudou e ela era uma menina que tem bastante medalha por ela ter sido, né, uma aluna de destaque. E ela tinha um namoradinho. E eu todos os dias eu ia buscá-los. Aqui, ficava lá no portão, quando eles passaram pra noite, eu vinha buscá-los. E aí eu ficava lá dentro do carro, só olhando os casais saindo. E eu, sabe, relembrando a minha vida. Até que um dia eles se separaram e, infelizmente, ele tomou uma proporção que fez igual com que o meu irmão fez. Então, ela foi lá pro Monsenhor. Graças a Deus continuou a vida.
Mas até hoje eu sinto muita falta desse menino. Ela também deve sentir. Né? Eu sinto muita falta dele conversando comigo, que eu deixava aqui no Nunes e eu passava, ia pra chácara, que eu morava na chácara. E ele é uma graça de menino, uma graça. E eu senti muito não poder ter feito algo, né? Nós conversávamos a noite inteira, de 1 até umas 3, 4 horas, e eu falando pra ele. Inclusive ele disse que ia fazer direito, mas um dia eu falei, com muita esperança. No outro dia aconteceu e eu hoje vejo em cada sala, eu vejo um menino parecido com ele, eu vejo os meninos lutando pela vida, eu vejo as meninas parecidas com minha filha. Por isso que eu digo que eu abraço todas, porque é como se fosse de fato, filhos e filhas. Que bonitinho. Marcel, por que você estudou Direito? Porque a doutora Ruth, essa juíza, ela me inspirou. Ela disse que via em mim um potencial. Porque eu era uma pessoa em alegria e pessoa, ela falava. E a doutora Ruth me animava muito. E quando ela fez esse aniversário, que eu tomei muito chocolate, eu passei uma semana, que misericórdia. Só com mais chocolate. Não! Ou relembrando. Lembrando do chocolate, O nem gosto. quis mais ver. Então hoje, para eu sentir o cheiro de chocolate, é terrível. Porque dizem que quando não come mel, quando come, Demais. se lambuza. Eu falo que minha mãe, por exemplo, ela fazia muito mingau de leite. A mania dela é da mingau de leite. Eu passei por muitas dificuldades também, bastante, algumas parecidas que a senhora contou. E ela, que esse mingau de leite, hoje eu não posso sentir cheiro de manjar, não como de manjar de jeito nenhum. Nada que lembre esses negócios de leite. Canjica eu comecei a comer, mas tem aqui eu faço. Porque as brancas aí por aí, arroz doce eu não posso nem ver. Vocês viram que a infância, ela comunica com... Vocês viram que a infância comunica com a pessoa adulta? Ela comunica. Por isso que Ela te faz eu moldando, tento né? fazer com que esses menininhos lindos, maravilhosos, meus chuchuzinhos, que eu chamo no 6º ano chuchuzinho, eu comunico, eu falo pra ele que tudo que acontece lá na infância vai repercutir lá na frente. Coitada de mim, né? Assim, Hã? que eu faço coisas de braveza. Acho que não. Malévola. Qual é o papel da arte na sua vida, Cecel? Vamos pra arte. Gente, eu sempre fui arteira. Mas a arte em si, ela vem de quando eu era pequena, que eu já fazia os arranjos, que eu já fazia muita coisa. E eu amo trabalhar com coisas que viram outra coisa. Então, eu gosto eu pinto quadro, eu faço algumas coisinhas assim, faço poesia. A poesia, ela é muito pouco divulgada, ela não é uma coisa que as pessoas gostem, mas eu faço sarau de poesia. Você tem Volta e meia. que você fez? Hã? Tem algum em mente? Poesia? Você fez? Tenho todas em mente, as minhas poesias são todas em mente. Vou falar uma que é bem curtinha, que é bem rápida. Poesia ao vento. Queria jogar letras ao vento para que todas, pairadas no ar, fossem ao comando do meu pensamento, formando frases para uma poesia começar. Nessa poesia eu expressaria todo o sentimento do meu coração. Iria falar de amor, de alegria, da vida e de toda a magia que transcende a imaginação. Liberdade e esperança seria o meu tema, bondade e esperança iriam rimar, com solidariedade para dar ao poema mais ênfase para que valesse a pena. Alguém na sua pressa parar para olhar. A mensagem seria envolvente, seria mais para refletir, podia mostrar para essa gente, ficar encravado na mente o quanto é importante o existir. Ter o sol, o ar, a natureza, ter o universo que o soberano criou. Talvez eu conseguisse a proeza de que lesse a poesia com certeza, ser mais feliz, tem mais valor. Cecel, sua dica. O que mais você faz?
Eu fiquei sabendo que você faz teatro também. Qual peça que você já fez? Teatro, eu fiz, quando foi em 1900 e bolinha para trás, eu fiz um curso de teatro, projeto Jesus Vivas, lá em Morro do Chapéu. Nós fizemos teatro de rua e tudo, mas assim, o que eu mais fiz, e trouxe aqui para Rio Preto, e aqui eu fiz um curso mais intenso, foi de palhaçaria, mas não é qualquer palhaço, é palhaço para visitas de hospitais. Então a gente ia visitar oncologia, pediatria, geriatria, ali todo o pessoal. Então antes da pandemia, eu estava participando, aí veio a pandemia, a gente se afastou e eu não tive mais como voltar. Mas essa semana mesmo nós fomos visitar a Terra Terene, que é uma aldeia queroá, e nós fomos com a trupe Amora, e eu fui o tempo todo, mesmo sem nariz, eu fui o tempo todo atuando como minha espoleta, que eu sou espoleta, é o meu nome artístico, né, de palhaçaria. E a arte, eu continuo, eu fiz uma pós-graduação em arte, mas eu também fiz, estou terminando o meu curso, ou aliás, estou terminando o meu TCC, o curso já encerrei, estou terminando o meu TCC, onde eu estou fazendo a arte pela arte, no TCC, com os vários olhares, né? Porque nem sempre a pessoa olha a arte com um olhar crítico, ela sempre vai ter um ponto que é dela. Então, eu gosto de olhar esses olhares, né, para essa arte. E assim, você não tem um lado específico da arte, tipo, a arte ela é vasta, né? Basta. Tem as artes visuais, artes cênicas, a música. Você Música, tem um preferido? música e poesia. Eu sou da música, eu sou amante da música. Eu costumo dizer para meus alunos que funk não, mas eu sou eclética, erudita, clássica, hip hop, romântica, raiz, heavy metal, por que não? YouTube, AC/DC, né? Vamos lá. Pra gente finalizar, a última pergunta. Como você é uma pessoa que luta e lutou pelos seus estudos até o fim, você teria algum conselho para quem pensa em desistir? Tenho todos os conselhos do mundo, mas antes eu vou falar de uma coisa também que eu ia esquecendo, que é do projeto. O projeto que eu vivo hoje, o projeto que se chama Amor em Ação. Nós temos como diretora a Juliana, que é minha parceira, uma parceira, né, bem forte na minha vida. E eu tenho certeza que a Juliana, ela vai vir aqui ainda fazer um podcast. Esse Amor em Ação é um grupo onde tem mais ou menos 50 pessoas. Sem fim lucrativo, sem partidário, sem cunho religioso, sem nada. É um grupo que se levanta, cada pessoa que tem a sua... E nós temos a missão de fazermos o melhor que nós pudermos para as pessoas de uma zona de risco muito séria. A gente está fazendo essa cobertura. Por exemplo, o ano passado nós atendemos 900 crianças dando presente não qualquer presente bons. E 300 caixas de bombons para os adolescentes, onde 2.000 pessoas estavam nesse evento. E essas 2.000 pessoas, elas tiveram a participação com pipoca, algodão doce, tudo que se possa imaginar, cachorro-quente, tudo gratuito e vários brinquedos. Assim como nós estamos agora na campanha solidária. Essa campanha solidária da Páscoa, a gente vai querer atingir 2.000 crianças com os ovos de Páscoa. Então a gente está até fazendo essa arrecadação. Nós fizemos um calendáriozinho, que ele é um triângulo colocado em uma mesa, e a pessoa vai ver ali, vai ter um podcast, lá vai eu, o QR Code, onde ela vai e ela doa R$9. Eu estou pedindo isso. E aí, também temos assim, a doação de sangue, as campanhas do agasalho, nós levamos para os indígenas lá 100 kits de ovo de Páscoa. Então, assim, a gente está sempre fazendo, além de cestas básicas, além também, eu quero fazer você que tem
Você que tem, por exemplo, um móvel que não está utilizando, a gente pega esse móvel, que seja uma cadeira, que seja qualquer coisa. Cecel. A gente vai e dá. Tá maravilhoso o papo. Assim, Infelizmente a Cecel vai ter que dar aula A gente tem que agora. chamar pra uma próxima. Elas já vieram Vamos fazer chamar uma que o parte terceiro dois. D. Na Semana Sim. da Arte, ela vai falar. Falar só sobre o projeto, porque né, Sim. então, Então- você fez parte do como que é? Grupo Da Sorrindo. alegria. Grupo do- Sorrindo, dos- é. como que é? Do Doutor hospital. Tá, doutores Ixi, da alegria. A Cecel tem muita coisa pra falar. E aí a gente Maravilhoso. vai ter que encerrar, mas a gente... Vamos convidar ela pra vir mais, pra finalizar e falar do projeto, Vamos, né? Parte 2. Do projeto. Parte 2. Pessoal, amei estar com vocês. Esses meninos, olha, Tem gente. mimo pra Cecel. Tem um mimo. nosso Oh, que lindo, preciso, viu? mimo. Então, gente, a gente despede dizendo o seguinte: vale muito a pena viver. Não se encaixe em qualquer tribo, não. Você é muito mais que uma tribo inteira, tá? Você tem valor. Não vá na onda do outro que quer te levar para um caminho do mal. Vá sempre trilhando o caminho do sucesso, que é para isso que você nasceu. Isso aí. E aí, agora, Encerra aí a sua Iago vai finalizar, né, Iago? Vamos finalizar. Então esse foi o meu, o seu, o nosso Conexão Comunitária. AVR. Um beijo e Tchau, até a gente. próxima. Vou dar aula, gente! Senão eu não ganho meu.